gente! Eu sou a Dai, a sereia intuitiva, e vamos descobrir o que será que está oculto na sua vida hoje, hein? Trouxe 3 opções diferentes. Opção número 1 é a ametista bruta com o tarô de vilões da Disney. Opção número 2 é o quartzo titânio com o tarô do estranho mundo de Jack. E a opção número 3 é a drusa de ametista com o tarô da noite. Enquanto vocês decidem aí, já vou tirando a mensagem inicial com as sereias e a gente vai descobrir o que será que está oculto na sua vida hoje. Eita, a carta do relacionamento tóxico. Mas tem uma mudança. Olha... turma, caramba, isso aqui é uma coisa que vai te render algo positivo. Mas só que assim, gente, tem algo tóxico aqui na questão de se relacionar, tá? Pra mim, essa carta, ela fala mais sobre vida amorosa. Porém, não existe só relacionamento tóxico na nossa vida amorosa, infelizmente, né? Também existe na família, nas amizades, no trabalho. Então, assim... é como se tivesse algo tóxico que você não está enxergando, que mexe muito com a sua fragilidade emocional, tá? Existe algo tóxico que está mexendo com as suas vulnerabilidades e que isso precisa passar por uma transformação, tá? Porque parece que nesse momento, ficar vulnerável não vai ser muito bom para você em algum tipo de relação que você tenha aí na sua vida, ou seja... talvez seja um momento de você mostrar a sua força e não de você mostrar a sua vulnerabilidade, entendeu? Porque quando a relação tá tóxica nesse sentido, é como se a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade te prendesse a alguém que não era para você se prender, entendeu? E tem como conviver mesmo assim, alguns casos, né? Em alguns casos ainda dá para conviver, desde que seja aceito, né? A forma de você não precisar se sentir frágil demais com uma pessoa que ela, digamos assim, ela não te apoia, ou então ela não te protege, ela não te acolhe, sabe? Aqui pra mim parece que essa fragilidade que está oculta, mas que tá te atrapalhando, é como se alguém não estivesse se importando, sabe? Como se você estivesse esperando ser acolhido e isso não fosse acontecer. Vamos entender um pouco mais sobre isso, tá? Quem quiser fortalecer essa energia nos comentários pode colocar a seguinte frase: eu me liberto de relações tóxicas, tá? Porque assim, como essa aqui quer dizer, não é uma carta negativa, tá? É uma carta positiva, mas essa daqui, ela é péssima. Pra mim, essa carta sempre me traz algo ruim sobre relações tóxicas no momento, tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso e até sobre dependência emocional, talvez, né? Vamos lá. Opção número 1, pedra ametista bruta com os vilões da Disney. Vamos ver o que é que está oculto na sua vida hoje, né? Essas coisas que não são tão visíveis aos olhos, mas elas estão aí. Vamos lá. Meu Deus. Olha, gente. Não sei se vocês já viram alguém, né, com um tipo de pensamento que é o seguinte. Tipo assim, sabe quando alguém fala, eu não gosto de gente que quer muito se aparecer? Sabe? Muita gente fala isso, né? Só que assim, tem muitos contextos que isso pode acontecer. Aqui eu tô vendo que o rei de espadas, ele tá numa vibe tipo assim, eu não gosto. Desculpe falar dessa forma, gente, mas eu tô sentindo isso aqui, tá? Eu não gosto de mulher que se mostra demais. Não gosto de mulher que aparece demais, entendeu? E isso é injusto nesse contexto que eu tô vendo aqui. Isso é injusto, tá?
tá? Então eu não sei se você está nessa situação ou se isso está acontecendo com duas pessoas que você conhece. Existe um rei de espadas que ele não quer que essa rainha de espadas apareça muito, que ela se mostre muito, entendeu? Ele está incomodado com isso, mas o incômodo dele é nessa questão. Eu cheguei a falar disso, não lembro em qual vídeo foi, mas eu falei sobre uma pessoa que não queria dividir o palco, entendeu? E aqui o rei, ele está incomodado com o brilho da rainha, entendeu? Ele tá tipo assim, eu não gosto de gente que se arruma demais, não gosto de gente que se mostra demais, que posta foto demais. Tem algo meio opressivo aqui, tá? Meio não, viu? Meio não. É mais do que parece. Tem uma energia opressiva aqui sobre um rei que ele tá achando que uma rainha tá se aparecendo demais, sabe? Deixa eu ver aqui um pouco mais sobre isso. Gente. Olha só. Existe um ciúme por trás disso, viu? E esse rei, ele ainda se incomoda com algumas amizades dessa rainha de espadas que ajudam, não sei nem se ajudam, mas tipo assim, apoiam, sabe? Apoiam ela de alguma forma, tá? Isso está incomodando. Eu vou até ver um pouco mais sobre isso, porque isso aqui, gente, infelizmente, é clássico de relações tóxicas, principalmente amorosas, né? Principalmente românticas. Porque quando uma pessoa se incomoda, sabe? Tipo assim, eu não gosto de gente que gosta de se aparecer muito. Na verdade, essa pessoa, ela quer ser o centro das atenções aqui nesse contexto, tá? Não sei dizer se toda vez que alguém fala isso significa isso. Mas aqui eu estou vendo, tá? Eu estou vendo sim, isso é uma coisa oculta, que se você jogar na cara desse rei, ele vai falar que isso não é verdade, que não tem nada a ver e tal, ou então ele vai chamar essa rainha de forçada, sabe? Por que você força tanto a aparecer desse jeito? Por que você se mostra tanto assim, entendeu? Sendo que na verdade ele gosta, mas ele não quer que outras pessoas gostem. Nossa senhora, isso é tão clássico de relação tóxica, né? Deixa eu ver aqui o que vai dar isso. Me parece que esse rei, ele vai esconder, viu? Ele vai esconder isso a todo custo. Ele vai fingir que ele não pensa desse jeito, mas ele vai dar sinais, tá? De alguma forma, esse rei vai dar sinais que ele não gosta do quanto que essa rainha de espadas gosta de se mostrar em algum lugar. Olha só, gente. Ele tá julgando isso negativamente, tá? É como se ele julgasse assim... e ainda por cima faz isso pra me atingir. Ainda por cima faz isso, sabe? Pra me mostrar que não quer nada comigo, não precisa de nada de mim, ou então que é melhor que eu. Só que eu não estou vendo que é bem assim, entendeu? Eu não estou vendo que é bem assim. Outra coisa é que esse rei de espadas, ele pode estar numa neurose pensando o seguinte: tá se exibindo para outra pessoa. Com certeza tá querendo aí dar em cima de outra pessoa, tá querendo atrair outra pessoa. E, gente, esse pensamento tá sendo bem tóxico aqui, tá? Ele está oculto, ele está atrapalhando essa relação desse rei e dessa rainha, que no caso combinariam bastante se esse rei não estivesse nesse posicionamento opressivo, entendeu? Ele está mesmo opressivo em relação a essa rainha, ou seja, ele queria que ela não aparecesse, né? Queria que ela não se arrumasse tanto, queria que ela usasse roupas beges, roupas longas, roupas largas, entendeu? Queria que ela não conversasse com ninguém além dele, e isso está oculto. A pessoa não vai assumir, tá bom? Então veja bem como que você vai lidar com essa informação, porque você precisa saber. Vamos lá. O que mais que está oculto hoje?
Então, aqui eu tô vendo que alguém vai te procurar, ou melhor, deixa eu falar duas coisas aqui, tá? Deixa eu falar a outra primeiro. A primeira, são dois homens aqui, tá? Fazendo negócios que, de alguma forma, isso tem a ver com você. Então, assim, por exemplo, pode ser alguém que trabalha para você e aí essa pessoa tá juntando esse dinheiro para favorecer um outro cara, entendeu? Pode ser alguém assim, porque aqui, gente, eu não estou vendo mentiras, mas eu estou vendo uma manipulação, entendeu? Mas eu não estou vendo mentiras. Então, assim, a pessoa não está mentindo sobre isso. Por exemplo, às vezes você pensa assim, essa pessoa, ela deve estar juntando dinheiro, sei lá, para viajar comigo no fim do ano. Não está, entendeu? É como se ela estivesse aqui fazendo uma parceria com uma outra pessoa. Então, ela vai querer viajar com... Aqui tá com uma energia de amizade e interesses completamente financeiros, entendeu? Tem interesses totalmente financeiros aqui nessa situação, nessa primeira possibilidade e na segunda que eu vou dar agora também, tá? Então, a primeira possibilidade são dois homens aqui juntando dinheiro para alguma coisa que talvez exclua você, ou então que talvez não valorize você, ou então que talvez estejam escondendo essa questão de você, mas você vai saber e você vai perceber, tá? A segunda possibilidade é que tem alguém que vai te procurar por motivos financeiros, entendeu? E assim, é uma pessoa que ela gosta de você, mas é como se ela só estivesse indo te procurar por causa de finanças, por causa do trabalho, alguma coisa assim. Parece que se não fosse por isso, a pessoa não iria, entendeu? Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui um pouco mais sobre essas possibilidades. Nossa. Bom. Gente, aqui tem umas misturas, né? Porque assim, nessa primeira possibilidade, são duas pessoas que estão fazendo negócios, tá? De uma forma que você não sabe, mas você vai saber. Ou então, assim, isso aqui já tá confirmando o que tem aparecido aí nos últimos vídeos, né? Estão fazendo algo juntos que parece que vai dar certo, mas não vai dar muito certo. Eu tô vendo que o cavaleiro dessa história vai sair sobrecarregado e machucado, entendeu? E aí é como se esse cavaleiro de ouros, ele exaltasse esse rei de copas em alguma questão financeira ou profissional por um completo interesse financeiro, completo, tá? E aí pode parecer que eles se adoram, que eles são muito amigos, que eles são BFFs, mas eles não são. É o cavaleiro de ouros que ele está sendo cadelinho aí, né? Sendo cachorrinho, né? De um rei de copas, porque ele quer alguma questão financeira com esse rei de copas. E isso pode fazer esse cavaleiro se afastar de você e ele tende a quebrar a cara. Isso se for esse o caso, né? Mas de qualquer forma, o cavaleiro ele tende a quebrar a cara. Isso aqui não vai ser bom pra ele, porque esse interesse financeiro aqui é tóxico, entendeu? Nesse contexto é tóxico. Como se ele pensasse assim, eu vou puxar o saco daquele cara lá pra ver se ele me dá dinheiro, pra ver se ele deixa eu usar as coisas dele, entendeu? É alguma coisa assim. E eu tô vendo que vai dar problema isso aqui, tá? Parece que não vai dar muito certo, não. A segunda possibilidade, né, é que pode estar acontecendo aqui algum tipo de combinação financeira nas suas costas, tá? Entre um cavaleiro de ouros e um rei de copas. E, na verdade, o rei de copas tá só tirando vantagem do cavaleiro, entendeu? Ele tá só tirando vantagem. E aí eu tô vendo que, assim, isso não vai ser contado pra você pelas pessoas envolvidas. Mas você vai perceber que é como se você olhasse e pensasse assim, caramba, essa pessoa realmente, ela está tendo atitudes movidas
apenas por dinheiro. Não tem outro motivo aqui, entendeu? É por dinheiro mesmo. Por bens materiais, essas coisas, tá? Não sei, vai que esse rei de copas tem uma casa na praia, né? Sei lá, alguma coisa assim. E aí esse cavaleiro de ouros, ele pode virar a cabeça, entendeu? De alguma forma se afastar de você pra ficar agradando esse rei de copas aqui. E no final das contas nem vai poder usar a casa de praia dele tanto assim. Ou se puder usar, vai usar muito pouco, não é tudo que ele esperava, entendeu? Mas você precisa saber que essas coisas estão acontecendo, né? Vamos lá, o que mais que tá oculto hoje? Nossa. Então, tem um imperador aqui, gente, na sua vida, que ele está tremendo na base pra não te desagradar, entendeu? É como se ele não quisesse arrumar problema com você. Olha aí, né? Tem duas rainhas aqui, entendeu? Tem um 3 de espadas aqui, olha só, um cavaleiro de paus aqui, né? Nem tá cabendo na minha mão, mas ele tá aqui, entendeu? Então, o que que acontece? Esse imperador, vamos supor assim que pra ele não trair é muito difícil. Nossa, como é difícil, né? Como é difícil ser uma pessoa honesta num relacionamento. E aí é como se ele quisesse lutar muito pra esconder isso de você, sabe? Ou pra esconder isso do relacionamento dele do lado de lá. Porque pode ser que uma pessoa casada também, né? Pode ser casado com você ou casado com uma outra pessoa, né? Pode ser que ele esteja escondendo aqui um processo de divórcio ou uma vontade de se divorciar. Mas, gente, esse imperador, ele tá tremendo na base. Primeiro, porque ele não quer te desagradar, por algum motivo aqui. Segundo, porque ele tá com uma vibe assim, eu preciso mostrar que eu não sou infiel, sabe? Eu preciso mostrar que eu sou fiel. Só que, tipo, é um esforço muito grande, entendeu? É, tipo assim, me dá vontade de rir, mas é estranho, sabe? Tipo assim, nossa, como é difícil sossegar o raio do facho, sabe? Deixa eu ver aqui. Quem é essa pessoa? Olha, gente, essa pessoa, ela tem uma atração física por você muito forte, tá? Por isso que me veio aqui, pode ser uma pessoa que seja casada não com você, né? Pode ser casada com uma outra pessoa, alguma coisa assim. Você mexe muito com essa pessoa, só que ela não quer se abrir pra isso, ela não quer se entregar pra isso, né? Nesse tipo de caso, por exemplo. Olha só. Tem uma energia triangulosa aqui, que esse imperador, ele está lutando para não fazer. Então, se ele tá casado com uma outra pessoa, ele tá lutando pra não trair essa pessoa. Se ele tá querendo uma coisa mais séria, mais firme com você, ele tá lutando para não te trair, entendeu? Para não... como é que eu posso dizer, né? Para não meter os pés pelas mãos. Mas eu vou te falar, não é por causa de sentimento, tá? Eu sinto aqui que é por causa de... Com esse 9 de ouros, tem a ver com o status social, viu? Esse imperador aqui, se ele for visto como uma pessoa traidora, ele tem algo a perder no status social dele, né? Porque assim, pessoas imperadoras costumam ser pessoas que têm poderes sociais em algum ambiente, né? Influência social em algum ambiente. E realmente, ninguém quer ser visto como uma pessoa traidora. Só que algumas pessoas são mais caras de pau, né? E outras pessoas querem ter mais honestidade na vida. Então eu sinto que esse imperador, ele está lutando, tá? Para ter mais honestidade na vida e para não ser visto ou vista como uma pessoa traiçoeira, né? E, gente, essa pessoa, ela está, assim, passando mal, entendeu? Não sei, parece que a pessoa tá com febre, ela tá com uma ansiedade, ela tá com um negócio assim, nossa, né? E é isso, vamos aqui então encerrar essa opção com as sereias. Ixi, essa sereia aqui também não é muito bacana, hein?
Gente. Então, assim, tem alguma coisa na sua vida que envolve relacionamentos, tá? Que tem a ver com situações onde você quer reconstruir algo que já não tem mais reconstrução. Só que assim, às vezes a gente leva isso para um lado muito radical, porque realmente é. Às vezes esse era o sinal para você saber, olha, essa situação não será reconstruída. O que você pode fazer agora é construir algo novo, entendeu? Construir algo diferente. Você não vai conseguir colar os caquinhos de vidro, entendeu? Desse vaso que se quebrou, vamos dizer assim. E aqui fala para você assim, vamos aceitar isso? Olha só, essa carta aqui, ela fala sobre um apoio feminino na sua vida, tá? Então, algumas mulheres tendem a te ajudar a enxergar isso, a passar por isso, a aceitar essa circunstância, né? A perceber que, assim, a vida não tem que ser uma catástrofe, porque uma relação não pode ser reconstruída, né? Ou então porque algo que você espera que aconteça não vai acontecer. Ou então o jeito que você esperava ser tratado, você não vai ser tratado, sabe? Só que o apoio feminino aqui tá muito forte, então de alguma forma você vai receber algum apoio de algumas mulheres, porque aqui ainda fala sobre grupos de mulheres, então não é uma mulher só, tá? Mas aqui fala, você vai receber sinais, entendeu? Tem até telepatia aqui. Você vai perceber mesmo coisas que não são coisa da sua cabeça. São sinais sutis que, se você bater de frente, a pessoa pode acabar virando o jogo contra você. E aí você precisa deixar alguma coisa ser rompida, alguma coisa ser destruída, perdida, sabe? Porque às vezes a gente desgasta uma energia tentando fazer algo voltar, ou então querendo voltar no tempo, né? Se frustrando porque não pode mudar aquilo que já passou. E aqui fala, olha, vamos seguir em frente, né? Conte aí com uma energia feminina, pode ser até entidades femininas, né? Dando sinais pra você, mostrando pra você o seguinte: supera esse negócio aí. Não tente voltar para hábitos que não te pertencem mais. Não tente voltar num passado que já não vai acontecer de novo. É o momento de construir algo novo, tá? E de enxergar que tem coisas que não voltam mais, né? E a gente tem essa dificuldade, porque pra mim essa carta, ela fala desse luto, sabe? Você pode estar passando por um momento de luto que você tá percebendo, não adianta. Olha só, esse homem já morreu, entendeu? Não tem mais aquela coisa que tinha antes. Mas você pode seguir em frente e reconstruir algo novo, né? Mudar alguma coisa, fazer algo diferente aqui. Pode ser com a mesma pessoa ou pode ser com pessoas diferentes. Mas o que não pode acontecer é tentar reviver uma coisa que já era, entendeu? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu respeito minhas fases de luto, tá? Porque o luto não é só quando uma pessoa desencarna, né? O luto também são mudanças na vida que não voltam mais, que deixam um vazio, sabe? Que deixa ali um espaço que você precisa preencher com algo novo agora, com algo diferente agora, porque aquilo não volta mais, né? Vamos lá para a opção número 2. É o quartzo titânio, com o tarô do Estranho Mundo de Jack. Vamos lá então, que hoje o papo é sobre relacionamento tóxico, né? Pelo que saiu na mensagem inicial. E esse papo rende, hein, gente? Esse papo precisa ser falado mesmo. Porque quanto mais a gente foge de enxergar essas coisas, mais a gente tem tendência de sofrer, né? Vamos lá. O que está oculto na sua vida hoje? Então, eu estou vendo aqui
É como se fosse uma reunião traiçoeira, tá? Tem algo esquisito aqui, gente. Eu sinto que algumas pessoas se reuniram aqui. Não sei se você já sabe, já tá percebendo isso, ou se você vai perceber nesses próximos dias, tá? Que assim, tem uma reunião feminina. É como se essa reunião feminina tivesse aqui um intuito de saber muito sobre você e não conseguir, ou uma dessas mulheres tentar falar mal de você e não conseguir, entendeu? E isso envolve defender um rei de copas, né? Eu ia falar defender um homem. Me veio isso, também não deve ser por acaso. Mas esse rei de copas, ele foi o único que saiu entre essas mulheres aqui, entendeu? E aí me parece que essa rainha de espadas, ela tá numa posição assim, meio que defendendo, sabe, esse rei de copas aqui. E essa imperatriz com essa rainha de ouros, elas estão meio que tentando normalizar isso, entendeu? Tentando de alguma forma conviver ali, apesar disso, alguma coisa assim. Deixa eu entender mais sobre essa reunião feminina. Do que se trata essa reunião feminina? Olha, gente, essa reunião feminina aí, foi falado, tá? Teve algum tipo de assunto aqui que esse rei de copas tem algo a ver com a sua vida ou com a vida dessa rainha de espadas aqui, como se quisessem que essa pessoa melhorasse, tá? Olha aí. Como se estivessem assim, fingindo que essa pessoa tem solução e salvação, tá? E o que que acontece? A solução e salvação desse rei de copas da história é fazer performance, entendeu? Porque a essência dele não é boa. Deixa eu ver aqui. Qual é a essência desse rei de copas? É como se essa rainha de espadas estivesse, olha aí, quisesse falar que esse rei de copas melhorou, ou então que ele vai melhorar, que ele tá se cuidando, que ele tá se tratando. Eu sinto aqui um grupo de mulheres mais pro lado machista, tá? Querendo defender aqui um rei de copas que fez merdas terríveis. Tipo assim, ele fez alguma coisa errada aí, tá? Que é como se elas falassem assim, ah, não, mas talvez não seja da índole dele. Gente, quem tá acompanhando o Big Brother, né? Provavelmente isso aqui tem muito a ver com o que aconteceu lá. Sabe por quê? Porque o que aconteceu lá é o que acontece em todo canto, entendeu? Isso não acontece só lá. Isso acontece em todo canto. Então esse rei aqui, ele está fazendo alguma besteira, ou ele fez alguma besteira no passado, e essas mulheres estão se reunindo querendo dizer assim, ah, ele não pode estragar o futuro dele, ele precisa melhorar esse comportamento, vamos ajudá-lo, tadinho dele, vamos ajudá-lo. Só que parece que essas mulheres, elas não estão pensando em quem foi atingido por esse rei, entendeu? Elas estão percebendo que tem um problema grave com esse rei, principalmente um problema moral, tá? Tem alguma coisa errada no senso moral desse rei de copas aqui. E é como se elas se juntassem para passar um pano, querendo dizer assim, não, ele tem que melhorar, ele tem que se esforçar mesmo e tal, ele não pode perder as coisas por causa disso. Só que elas não estão conversando sobre o que esse rei de copas fez e quem ele atingiu, entendeu? Estão apenas comentando sobre ele estar precisando melhorar, ele precisa de ajuda, entendeu? Ele precisa de cuidados, mas não estão se preocupando com quem ele atingiu aqui. Deixa eu ver, e assim, isso tem tudo a ver com relações tóxicas, né? Se preocupam aqui com o que esse rei está passando, mas não estão se preocupando em acolher pessoas que foram atingidas por ele. Vamos ver aqui o que esse rei fez para eu encerrar essa primeira rodada. Gente, esse rei está agindo de uma forma infantilizada, tá? E esse encontro feminino foi meio que sobre isso.
É como se essas mulheres aqui, elas infantilizassem esse homem, entendeu? Olha aí. Ele tá causando confusão, viu? Pode ser um ex-relacionamento seu, pode ser um cara aí que você sabe que ele tem, que ele causa muito problema. E é como se essas mulheres, elas tivessem assim, não, mas tem que ajudar ele a melhorar, tem que, sabe, botar ele num tratamento, tem que fazer não sei o que por ele. Mas ninguém está querendo ajudar quem foi atingido por ele, tá? Eu sinto um pouco disso aqui. Então, assim, por exemplo, não daria para você contar com o amparo dessas pessoas, né? Caso esse rei tenha feito algo para você, por exemplo, tá? Só um exemplo. Outra coisa é que algumas mulheres estão tipo... Tem alguma circunstância que tem várias mulheres e um cara aqui, um rei, é como se elas estivessem, tipo, passando a mão na cabeça dele, exaltando ele, sabe? Como se ele fosse querido aqui num grupo de mulheres. E ele tá numa fase tipo, ai, não posso fazer nada se elas me amam. Não posso fazer nada se elas querem me mimar. E isso não é verdade, tá? Parece que ele tá numa vibe tipo assim, elas que estão correndo atrás de mim, elas que estão me caçando, entendeu? Como se você pudesse achar isso aqui ruim, né? Enfim, vamos ver. O que mais que está oculto na sua vida hoje? Gente... Assim, tem uma situação traiçoeira aqui oculta, tá? E assim, me parece que tem a ver com situações que são familiares pra você, entendeu? Por exemplo, se você já viveu uma sensação assim de... Caramba, essa pessoa, ela mentiu pra mim, por exemplo, você descobriu que ela mentiu, né? E aí as pessoas ficaram mais preocupadas com a pessoa que estava mentindo pra você do que com você, entende? Como se tivesse algum tipo de situação que você sabe que você não pode confiar, porque aqui não é algo que você vai, tipo assim, não acreditar, entendeu? É alguma coisa que você já sabe que acontece. Tem a ver com algo já do seu passado, entendeu? Alguma coisa que você já viveu no passado. Às vezes você pensa, tipo assim, aquela pessoa, eu acho que ela, nas minhas costas, ela tá falando mal de mim. E, tipo, você já passou isso antes, e isso tende a se repetir e você descobrir, por exemplo, tá? Porque aqui não me veio qual é a situação específica, mas é traição, entendeu? Alguém que é duas caras com você, alguém que fala uma coisa pra você na sua frente, fala outra coisa nas suas costas, alguém que, sabe, fala que é fiel e tá lá sassaricando, né? Alguma coisa assim. Só que aqui me mostra que você vai sair de perto disso. Você não vai querer alimentar esse tipo de coisa na sua vida. Você vai olhar pra isso e você não vai deixar isso te dominar. Porque talvez antes essa sensação te dominava tanto que você ficava tipo assim... Sabe, isso acabava com o seu dia, você brigava com essas pessoas, você fazia barraco com todo mundo. E agora você vai preferir apenas se afastar e deixar essas pessoas pagarem as consequências delas. Deixa eu ver que situação traiçoeira é essa. Pode ser traição de confiança, traição conjugal também, tá? Olha. Gente, tem a ver com algum cavaleiro que está sendo protegido de uma forma que não é boa, entendeu? Olha só. É um tipo de situação que uma pessoa apronta e tem gente que simplesmente permite, entendeu? Tem gente que simplesmente não faz nada. Ou tem gente que fica brigando, perdoa e aí a pessoa faz de novo, sabe? É como se você fosse perceber aqui um padrão repetitivo de situações traiçoeiras que envolve um tipo de pessoa, entendeu? Envolve um tipo de pessoa. E aqui tá mais como uma pessoa mais masculina, entendeu? E é como se essa pessoa fizesse essas coisas porque ela tem a proteção de outras pessoas que não deveria ter, né? Ela tem uma certa impunidade aqui.
E é como se você fosse perceber isso de uma forma bem escancarada e você fosse pensar o seguinte, ó, eu lavo minhas mãos, vocês que levem aí pra sua casa, entendeu? Gostou, tá defendendo a pessoa? Leva pra sua casa então, cria ela lá na sua casa pra você ver como ela é um doce, entendeu? E aí você não vai querer se envolver nisso não, entendeu? Eu não tô vendo você se desgastando loucamente com isso, mas eu tô vendo você abrindo os olhos e percebendo, de novo, alguém fazendo isso, né? De novo, alguém, sabe, confabulando aí nas suas costas e depois fala que você tem mania de perseguição. Só que realmente existe aqui uma energia perseguidora, né, em relação a você, negativamente por falta de segurança e confiança, sabe? Então tem alguma circunstância aqui que você já sabe que não dá pra confiar, não dá pra se comprometer, não dá pra esperar o compromisso daquela pessoa e tem a ver com algo vicioso, repetitivo, é algo que não é novidade. Só que dessa vez você vai lavar suas mãos e você vai falar, beleza, faz suas coisas aí, que eu fico no meu canto aqui fazendo outras coisas sem vocês, entendeu? Alguma coisa assim. Vamos lá. O que mais que está oculto hoje? Gente, aqui está oculto uma coisa que você vai superar. Não é uma coisa fácil, tá? Mas é como se você fosse superar aqui uma energia de fofoca manipulativa, tá? Amanhã tem fofoca nesse canal. Eu já tô sentindo que vai ser coisa tóxica, entendeu? E é como se você estivesse superando e abrindo seus olhos, gente. Esse grupo 2 aqui, ele é sobre máscaras caindo. Olha aí o cavaleiro de novo. Gente, você vai descobrir algumas coisas aí que você não gosta, tá? Que de alguma forma estão falando, só que você não vai poder controlar isso de jeito nenhum. Você vai ter que pensar o seguinte, essas pessoas vão ter as consequências delas, porque aqui parece que é mais de uma, né? E dentro disso, não deixa o ciúmes te atrapalhar, gente. O ciúme aqui pode te tirar do prumo, tá? Não só o ciúme de vida amorosa, mas o ciúme de pessoas que você achava que você podia confiar e você vai ver que não é bem assim, tá? Cuidado aí com um grupo feminino que você conhece. Parece que é um grupo feminino, né, assim, que vai cair a máscara pra você, nesse sentido de falsidade, porque é como se estivessem querendo ajudar uma pessoa que te fez mal, mas não quisessem ajudar você, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. E essa pessoa vai passar impune, só que é o que parece inicialmente, né? Mas eu tô vendo que não vai ser bem assim. Todo mundo aqui vai ter certas consequências, tá? Deixa eu ver um pouco mais sobre essas fofocas aqui. São fofocas que podem te causar ciúme, podem te causar, tipo assim, uma sensação de injustiça. Olha aí. E você vai querer dar uma afastadinha, tá? E aqui tá te incentivando a não se misturar mesmo, tá bom? Aqui a sua espiritualidade tá dando uma de Dona Florinda, né? E falando pra você, vamos tesouro, não se misture com essa gentalha. E aqui, gente, é como se... é isso mesmo, tá? É isso mesmo, não se misture, tá bom? E aí essas pessoas vão falar o que elas quiserem, vão proteger quem elas quiserem, e você vai se proteger, você vai buscar pessoas que te protegem também, que não são essas aqui, entendeu? E você vai descobrir quem é quem sim, tá? E você vai descobrir algumas conversas tóxicas que podem estar acontecendo por aí. E aqui, gente, é sobre desapegar. Olha, não deixa o ciúme te vencer, mais uma vez. Isso aqui pode causar um ciúme em você que não é pra você seguir esse rumo de ciúme, não. É pra você abrir mão, é pra você lavar suas mãos e falar, faça o que quiser que eu também vou fazer o que eu quiser, né? E cada um vai colher as consequências do que faz, tá bom? Vamos encerrar aqui então com sereias. Vamos ver que esse grupo 2 foi bem polêmico. Olha aí, gente.
Tô falando que você vai se libertar de uma vez. Olha aí. Gente, olha aí, manipulação e arrogâncias. É isso. Se ninguém vai te proteger, você vai se proteger, entendeu? Se tem gente soltando a sua mão, você vai segurar a sua mão. E você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, sim. Só que às vezes a gente se decepciona muito com quem faz isso, né? Quem é que nunca sentiu isso na pele, sabe? Só que tem circunstâncias que elas estão cada vez mais inaceitáveis nos dias de hoje. E é isso que eu vejo aqui no grupo 2. Não é para você ficar aceitando essas coisas, é para você se proteger, é para você se cuidar. E assim, gente, cuidado, isso aqui tá com uma energia materna, tá? Maternidade tóxica, sogras tóxicas, também pode ser. Alguma questão assim de que você precisa se libertar. Cuidado, pode ser também um alerta com alguma pessoa que tenha filhos aí, que tente, sabe, atingir você de alguma forma em relação a isso, sabe, querer mandar no jeito que você cria seus filhos e tal. Então aqui assim, é o momento de você se proteger e de você não contar com essas pessoas que você já tá com faro, entendeu? Essas pessoas já estão no seu faro. Se não estão agora, vão estar amanhã. E aqui fala, olha, se liberte. Não fique querendo contar com quem você não pode contar. Não fique esperando proteção de quem não protege você. Porque aqui eu tô vendo isso muito forte. Mas quem te protege não dorme. Não se esqueça disso, tá bom? Confie na sua proteção espiritual e não se coloque em situações que você tem muito a perder por alguém abusar de alguma vulnerabilidade sua. Não se coloque nesse tipo de posição. E se você ver que acabou se colocando, caia fora o mais rápido possível, tá? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu sou livre, protegida e abençoada. Essa frase é sempre maravilhosa de se pensar, né? Porque aqui realmente o grupo 2 ele está bem revoltante, né? Mas é importante mesmo você saber dessas coisas para você não viver iludido ou iludida, ou principalmente para você não quebrar a cara confiando em quem não deve, beleza? Vamos lá para a opção número 3. Drusa de ametista com o tarô da noite. Vamos lá. Vamos ver aí o que está oculto na vida do grupo 3. Ai, socorro, às vezes a língua enrola. Vamos lá. O que está oculto? Já começa com o imperador guerreiro. Olha. Gente, aqui nós temos treta de casal, tá? Tem uma treta de casal acontecendo aqui. Me parece que é um casal do seu trabalho. Pra muita gente é um casal do seu trabalho. Pra outras pessoas é alguém que você gosta, né? Caso você tenha seu calabresa ou sua calabresa, mesmo pra quem... Mesmo pra quem não tem um relacionamento sério, assumido, também serve essa informação. Gente, o imperador, ele tá com uma postura muito dominadora que a rainha de espadas não tá gostando. Ela tá magoada, tá? Ela não está gostando. E ele tá tipo assim, bom, se você não tá gostando, quem vai perder é você, porque eu não vou fazer nada, entendeu? E essa rainha de espadas, ela precisa lidar com isso, entendeu? Porque esse imperador, gente, ele não vai mudar. Eu sinto aqui que ele vai continuar do mesmo jeito, né? E existe aqui uma chateação entre essas duas pessoas, porque o imperador, ele quer oprimir essa rainha aqui na história. E talvez... Eu não sei se ela tá iludida, não. Deixa eu entender. Deixa eu entender um pouco mais. Ai, de copas tem sentimento, né?
Gente, aqui tem uma vibe, assim, de um relacionamento entre uma pessoa... esse imperador é como se ele estivesse numa posição assim, eu não vou mudar nada. Tipo, eu vou continuar agindo desse jeito, eu vou continuar fazendo o que eu quero, sabe? Olha aí. Tá faltando muita empatia nesse imperador, gente. Uma coisa que esse imperador não tem nesse momento é empatia com essa rainha aqui. Então, vamos supor que ela tá numa posição tipo assim, poxa, gosto tanto de você, né? Por que você não se esforça nada por mim? Porque você age como se você nem se importasse com o meu sentimento, né? Olha os 5 de ouros. Aí, esse imperador fica tipo assim, ué, como assim? Eu só tô vivendo a minha vida, entendeu? Eu só tô fazendo minhas coisas. E eu não quero me preocupar com isso, né? E aí eu tô vendo que, assim, existe uma química entre essas duas pessoas que tá fazendo elas sofrerem, entendeu? Ao invés dessa química trazer aquela sensação de bem-estar, elas estão sofrendo. Porque o imperador, ele fica tipo assim, poxa, que saco você ter esse sentimento todo, sabe? Que saco você ficar levando as coisas pra esse lado. Ele não tá ligando muito pro sofrimento da rainha. Deixa eu ver aqui o que vai dar nessa situação. Gente, parece que os caminhos vão se fechar aqui por um tempo, tá? A rainha da história, ela vai querer se fechar, ou ela vai querer terminar com esse imperador, ou ela vai, tipo assim, ficar um tempinho mais no canto dela, sabe? Sem se doar pra ele. Porque é aquilo, né? Essa energia de imperador aqui é como se fosse uma pessoa, tipo assim... que bom que você está se doando pra mim, eu vou receber, mas eu vou continuar do mesmo jeito. E aí a rainha de espadas, ela faz... como é que fala? Concessões, né? Ela faz mudanças na vida dela, ela faz mudanças na rotina dela, ela até, sei lá, gasta dinheiro aqui de alguma forma. E esse imperador fica tipo assim, eu mereço tudo isso mesmo, entendeu? E aí ela fica tipo, tá, mas e a nossa troca, né? E a nossa reciprocidade? Aí ele fica tipo, como assim reciprocidade? O que é isso? Um filme? Entendeu? Meio que fugindo do assunto, entendeu? Então aqui é como se a gente precisasse mostrar para essa rainha que esse imperador não vai mudar, né? Que ele vai agir desse jeito mesmo. E que quanto mais ele receber dela, menos ele vai achar que precisa oferecer. Menos ele vai achar que precisa de reciprocidade. E em algum momento ele vai achar que ele pode arrumar qualquer outra pessoa, assim, que faça por ele alguma coisa. Só que nunca é a mesma coisa, entendeu? Então ele não se sente satisfeito por essa postura da rainha de espadas, mas ele não quer ter empatia com a falta de reciprocidade que acontece aqui entre essas duas pessoas, e ele ainda se incomoda porque a rainha fica triste, entendeu? De alguma forma ela se fecha, ela não oferece mais aquele afeto, né? E esse imperador, ele acha que o segredo é se manter cada vez mais firme e opressivo em relação a ela, porque uma hora ela vai ter que ceder. E aqui parece que ela vai acabar não cedendo. E se ela ceder, ela se fecha de novo, porque ela vai continuar se sentindo na falta, entendeu? Então, assim, pode ser aqui também, né, um casal casado há muitos anos, por exemplo, que o imperador fica tipo assim, olha, é do meu jeito mesmo. E a rainha de espadas, tipo, não, mas vamos fazer de tal jeito, mas olha, isso aqui não tá legal pra mim. E ele, tipo, mas eu tenho que fazer o que é bom pra mim, entendeu? E a rainha, né, por questões aí, pelo jeito, sociais, culturais, talvez até burocráticas aqui com esse imperador, ela fica tipo, beleza, né? Então eu tenho que ficar aqui sofrendo mesmo. Mas um dia ela cansa, se fecha e sai. Geralmente os ciclos são assim, né? Vamos lá. O que mais que está oculto hoje? Nossa.
Então, parece que tem aqui duas pessoas desejando uma pessoa. Olha só. Tem algum tipo de contexto aqui que duas pessoas diferentes estão de olho em uma pessoa só. E aí você vai ter que ver, né, como que isso vai se encaixar na sua vida. Porque pode ser que você e alguém esteja querendo uma pessoa, ou então você seja alguém que tem duas pessoas te desejando aqui ao mesmo tempo, tá? Como que você vai perceber isso? Vai ter contato e vai ter conversa. Vai ter conversa aqui, entendeu? Então não é uma situação super platônica, não é uma situação assim, que vai ficar sem palavras, entendeu? É uma situação que vai ter conversa, vai ter aqui interações, mensagens, né? E aí é como se esse cavaleiro de ouros e esse rei de ouros, eles quisessem mostrar serviço para uma imperatriz. E parece que a imperatriz, ela está o quê? Cansada, né? Olha como ela está cansada, né? Saudade do nosso ícone desse canal. Ela está tipo assim, bom, me serve aí para eu ver qual é a qualidade do seu produto, entendeu? Seja lá o que for, porque vieram muitas cartas de ouros aqui. Então é uma energia prestativa mesmo. Tipo assim, olha, eu vou fazer aí, né? Pra ver se você gosta, sabe? Alguma coisa assim. Deixa eu ver o que tem nessa situação. Porque ainda tem uma diaba aqui no fim, né? Ah, tá. É por dinheiro, né, gente? Tem dinheiro envolvido aqui, tá? Porque aqui eu não acho nem que é status social. É dinheiro, entendeu? Então é como se uma imperatriz, ela tivesse no poder aqui, porque ela tem algum tipo de benefício financeiro aqui que ela oferece, ou que essas pessoas acham que ela ofereceria. E aqui existe existe um interesse meio, como é que eu posso dizer? Não me parece algo assim errado, mas é um interesse que, tipo, se não tivesse dinheiro rolando aqui, nada disso iria acontecer, entendeu? Se não tivesse a questão financeira positiva aqui, essas pessoas não iriam estar se relacionando, entendeu? Elas não iriam estar trabalhando juntas. É como se o dinheiro unisse essas pessoas e a imperatriz, ela quer receber. Deixa eu ver aqui um pouco mais sobre esses interesses financeiros nessa história. Ixi. Gente, aqui é um tipo de circunstância, né? Coisas da realidade, sabe? Olha aí, né? Realmente, existe aqui uma questão financeira muito, muito forte. E a gente sabe, né, que o dinheiro tem muito poder na nossa sociedade atual. Então, é como se falasse, olha, por exemplo, se você sentir que alguém pode estar deixando você de lado, é porque essa pessoa pode estar envolvida em alguma questão financeira com outra pessoa, que se você não tiver essa mesma qualidade financeira, você não vai poder participar, entendeu? E assim, é meio complicado, né? Dependendo do contexto, pode ser algo muito injusto. E dependendo do contexto, pode ser algo que você pode aproveitar, entendeu? Então, assim, tire o melhor dessa situação aqui, tá? Porque isso envolve questões financeiras, muito fortemente. Vamos lá. O que mais que está oculto na sua vida hoje? Olha, saíram as mesmas cartas. Turma, aqui pra mim é uma rainha de paus que ela vai botar moral num cavaleiro de espadas. Não sei não, tá me parecendo que um cavaleiro de espadas estava tentando cantar de galo aqui, né? E olha a posição, gente, olha só como essas cartas vieram e são muito simbólicas. A rainha de paus toda aberta, brilhosa, poderosa, né? Fogosa. E olha esse cavaleiro de espadas cabisbaixo, ajoelhado, tipo assim, vai, manda que eu obedeço, briga comigo, entendeu? Discute comigo, vai, sabe?
É uma coisa meio sadomasoquista, porque tem um Ás de Paus aqui, né? Então é como se fosse uma circunstância aí oculta, que uma rainha de paus, ela vai botar moral num cavaleiro de espadas que está de alguma forma, sabe? Pesando a lombra dela. É como se ela não fosse se rebaixar. E isso fosse algo, olha só a carta da torre. É como se fosse uma reparação histórica aqui, né? É como se fosse tipo assim, a questão é que a rainha de paus, ela não vai oprimir o cavaleiro. Ela vai apenas mostrar para ele o seguinte: não tente me diminuir, entendeu? Não tente me colocar em caixinha nenhuma, não tente me ofender e ser injusto comigo, que eu não vou aceitar. Não vou abaixar a cabeça. Então talvez seja aí um conselho, né, pro meu povo solto, meus meninos soltos e meninas soltas. Na dúvida, não abaixe a sua cabeça, tá? Deixa eu ver aqui por que isso tende a acontecer, por que essa rainha de paus vai botar moral nessa criatura aqui. Gente, é porque esse cavaleiro, ele queria botar um fardo nas costas dela, que ela vai falar assim, o quê? Carregue você, entendeu? Lide com esse fardo aí no seu canto, não venha colocar isso em cima de mim, não. Esse fardo pode ser uma culpa. Olha, o Papa. Tava faltando só o Papa aqui mesmo. É isso, gente. Na dúvida, não abaixe a sua cabeça, entendeu? Não se rebaixe. Não pense assim, ai meu Deus, aquela pessoa, aquele cavaleiro ali, ele fica, sabe, esperando que eu, sei lá, me cale, que eu não use o que eu quero usar, que eu não seja o que eu quero ser. E isso é um problema dele, entendeu? Isso não é um problema seu. Se ele quiser estar na sua vida, ele vai ter que te aceitar com o brilho que você tem, né? E isso aqui envolve uma química sexual. Para vocês verem como muitas coisas problemáticas estão por trás de uma química sexual muito forte que uma pessoa sente com a outra. Isso aqui, gente, é uma tendência de tabu sendo quebrado. Onde um cavaleiro, ele tentou de alguma forma diminuir aqui uma rainha, que ela não vai, gente, não adianta, ela não vai. E eu vou te falar, essa rainha não tem nada a perder não, entendeu? Ela não tá tipo assim, ai, com medo do que vão pensar, com medo do que vão achar. Ela vai mostrar pra ele, eu vou brilhar sim, doa a quem doer. Se você não aguentar, não desça para o play, né? É isso que vai acontecer aqui, hein? Pode ser você vendo alguém fazer isso, ou pode ser você, né? Por que não? Que o meu povo tá desse jeito, né? O negócio aqui é não ficar se rebaixando ou se oprimindo, não, porque a pessoa que tá se oprimindo, ela só se lasca, né? E a outra ainda tenta tirar vantagem disso. Vamos lá. Vamos para a rodada bônus, né, do grupo 3. Vamos lá. O que está oculto na sua vida hoje? Ixi. Aff, gente. Ai, meu Deus. Olha, vou dizer uma coisa aqui, hein? Vai se tratar, garota. Fazia tempo que eu não falava essa, né? Sai da minha bota. Porque assim, tem um rei de copas aqui que ele tem crenças horripilantes, tá? Horripilantes de relacionamentos onde por dentro ele tem muito sentimento e por fora ele fica fingindo que não tem, sabe? Por fora ele fica querendo pagar de insensível, de quem não sente nada, de quem nunca vai se declarar, de quem nunca vai querer amar de novo, sabe? E aí, pode aguardar que o destino vai dar um jeitinho aqui nesse rei de copas, tá? Essa pessoa vai sofrer por coisas simples, gente, porque isso aqui, eu sei que não é simples pela raiz, né, social e cultural que temos. Pra maioria é um homem mesmo, tá? Um homem machista, né? Pode ser alguém da sua família, pode ser um relacionamento, caso você se relacione romanticamente com homens. Mas aqui é um caso clássico de um homem que sofre por causa de crenças machistas que ele precisa romper. Aqui não tem muito pra onde ir, não. Se ele não romper essas crenças, ele vai ficar parado no tempo, sabe?
Ele vai ficar tipo, ai, como a vida é injusta. Ai, por que que pra ficar com alguém eu tenho que falar que eu gosto dessa pessoa? Ai, por que que pra estar com alguém eu tenho que demonstrar sentimento pra ela? E aí essa pessoa sofre, entende? Achando que a culpa é do mundo. E a culpa não é bem assim. Embora a gente saiba que exista isso, mas só que assim, apesar de existir essas questões culturais e sociais que nos influenciam a todo momento, se tem algo que não tá fazendo sentido pra você, você sempre vai ter a opção de não seguir essa manada, entendeu? É claro que isso pode irritar algumas pessoas, mas o que você prefere? Irritar os outros ou se sentir desse jeito aqui, sabe? A pessoa que está completamente aqui presa a crenças limitantes por causa dos sentimentos dela. Ela sofre porque ela deveria estar cuidando da saúde emocional, talvez fazendo aqui um tratamento terapêutico, expondo as emoções, expressando as emoções e fica nessa, ai, não posso, ai, é errado, ai, não, eu tenho que fingir que eu não sinto nada, ai, pelo amor de @Deus, né? Pleno século XXI. Vamos ver aqui, quem é essa pessoa? Porque isso aqui, gente, vai causar problema, tá? Olha aí. Com certeza essa pessoa tem aí esses... ou essa pessoa tem trauma de infância com o pai dela, ou essa pessoa tem trauma de ex-relacionamentos aqui, que ela fica nessa de tipo assim, ai, tô com medo de sofrer, sabe? Tô com medo de não dar certo. E aí, beleza, a pessoa, ela pode até ficar com medo, só que assim, o problema é ela ficar se torturando com isso, entendeu? Porque é o seguinte, ou ela expressa as emoções dela e fica bem, entendeu? De alguma forma enfrenta esses tabus aqui, ou ela se reprime cada vez mais. Essa pessoa tá com uma tendência muito forte de melancolia, né? Porque se eu falar o nome do diagnóstico, pode vir gente falando, ai, que tarô não pode falar diagnóstico. Mas vocês entenderam, né? Uma melancolia gigantesca, tá? Tipo assim, se fechar muito e sofrer porque essa pessoa não está expressando as emoções amorosas dela. É como se essa pessoa não quisesse aceitar essa energia emotiva dela. E isso tem a ver com crenças limitantes terríveis que precisam ser quebradas, gente. Aqui é uma coisa que precisa ser quebrada. E olha só, você não vai ter nada a ver com isso não, viu? Você só vai ficar sabendo, né? Sabendo você vai. Mas eu não vejo isso nas suas mãos, não. Isso aqui é uma coisa que está nas mãos só da pessoa. Mas você vai ficar sabendo que a pessoa sofre, que a pessoa poderia resolver isso falando pra você o que ela sente, entendeu? Ela poderia criar aqui algum tipo de honestidade emocional com você que ela não quer ter, entendeu? Isso envolve trauma, mas nesse caso aqui eu tô vendo que a própria pessoa, ela luta contra isso na cabeça dela e ela sofre cada vez mais, né? Aqui ela tá sofrendo muito, 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 entendeu? Ou ela vai sofrer muito nesses próximos dias, porque ela sabe que ela precisaria expressar as emoções, ou pelo menos cuidar das emoções de uma forma terapêutica com profissionais da saúde, e ela não faz. Ela fica se reprimindo, ela fica tendo noites horríveis. Essa pessoa pode ter muitos pesadelos, muita insônia, ela fica, tipo, muito cansada, não tem muita energia para fazer as coisas dela. E aí ela fica achando que esse cansaço é normal. Não é. É porque ela tá usando dessas crenças limitantes para não expressar os sentimentos dela, entendeu? Só que ela não está querendo se atualizar com alguma coisa de hoje, né? Parece que ela fica vivendo aqui sabe, uma coisa assim do passado que ela precisa se libertar, sim, com certeza. Isso aqui faz com que ela se envolva em relações tóxicas, né? Porque ela não quer expressar o que sente, ela acha que é assim que tem que ser, mas ela tá sofrendo horrores lá na casa dela, principalmente à noite, tá? Essa pessoa, ela tende a ter noites aqui cheias de terrorismo psicológico, porque ela não está fazendo o que ela sabe que ela precisa fazer. Então, aqui é uma coisa consciente, tá? E bastante problemática. E que você não vai conseguir
ter influência sobre isso, mas você vai saber que a pessoa tá lá, sofrendo, entristecida, cada dia mais melancólica, né? Porque não tá querendo trabalhar o autoconhecimento também. E é isso. Vamos aqui encerrar essa opção com as sereias. Pode ser também, gente, que essa pessoa, ela tenha feito algum tipo de... como é que eu posso dizer? Sabe, algum tipo de pacto, assim... por exemplo, ela prometeu, sei lá, ela terminou um relacionamento que ela sofreu e pensou assim, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. E aí ela começa a gostar de alguém que as coisas ficam legais e ela começa a lembrar disso como se aqueles tempos fossem hoje. E não são. E como se ela não precisasse trabalhar isso, entendeu? Emocionalmente, olha aí. Aqui tá pedindo, gente, pra você se afastar disso, né? E eu imagino que nem sempre é fácil, não. Eita, divina sensualidade, olha aí. Amores impossíveis, né? Relações impossíveis nesse momento, tá? Não tô dizendo que nunca vai pra frente. Mas nesse momento, gente, olha, não pegue a sobrecarga alheia, não, tá? Porque você já tem as suas questões emocionais para trabalhar e porque tem gente que tá bem aqui, sabe? Tem gente que está bem, que está na sua vida de boa, tá seguindo o seu caminho de boa e aí começa a se remexer com essas questões que não são suas. Então, assim, é importante você saber, com certeza. Mas é mais importante ainda você não se envolver, entendeu? Você não facilitar a vida do outro para dificultar a sua. Então, aqui realmente está pedindo para você seguir adiante, porque tem aqui prisões invisíveis, tá? Que estão te atrapalhando de seguir em frente e estão fazendo você achar que você precisa daquilo e você não precisa, né? Achando que você precisa se envolver naquilo e você não precisa se envolver naquilo. Esse é o sinal para você se afastar de certos problemas alheios que a pessoa não quer resolver, né? E que não cabe a você ficar nem dando aula, nem dando explicação, nem insistindo em nada, tá bom? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários pode colocar a seguinte frase: eu sigo em frente porque mereço ser livre. Você vai ter a sua liberdade, sim. E você vai ter que aprender a se desconectar desse tipo de questão para que isso não venha para cima de você de forma injusta também, tá bom? É isso, gente. Caramba, que temas delicados, né? Mas são muito importantes. Espero que ajude vocês. Deixe seu like, deixe seu hype, se inscreva no canal. Torne-se membro se você quiser, se você puder. Hoje mesmo tem vídeo novo aí para os membros sereiudos exclusivos, tá bom? Se cuidem sempre e tchauzinho!